E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa playlist de casos históricos do Amazonas, hoje vou contar para vocês mais um caso de feminicídio que aconteceu aqui em Manaus e que ainda está em andamento. Esse, entretanto, se arrasta. Já tem mais de um ano que aconteceu o caso e até o momento os envolvidos não foram julgados. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou trazer para vocês tudo o que sabemos sobre o caso Débora. O caso de uma jovem de 18 anos que estava grávida de 36 semanas e que teve a sua vida tirada de forma brutal após ir encontrar-se com o pai do seu bebê. E antes de eu trazer para vocês essas informações sobre o caso da Débora, vou pedindo que você deixe o like neste vídeo, comente aqui qual caso você quer que a gente traga, compartilhe com seus amigos para cobrarmos celeridade à justiça e informo também que lançamos um vídeo completíssimo sobre esse caso lá no nosso canal Contextos Criminais. Então se você quiser ver mais conteúdo sobre esse assunto, vai lá e assista com calma. Peço também que vocês, depois de assistirem lá, comentem no vídeo, que é para me dar um feedback, porque ainda a gente vai modular esse canal, que nasceu basicamente do pedido de vocês aqui. Então me ajudem lá, se inscrevam lá também e compartilhem com seus amigos, né? Aliás, deu um baita do trabalho, então eu só vou postar quando já tiver mais de 1000 visualizações. Enquanto isso, vou seguir por aqui postando conteúdos quase diariamente, conteúdos sobre casos policiais, assuntos culturais, assuntos curiosos e tantos outros conteúdos misturados. Então se você gosta dessa mistureba, se inscreva aqui no nosso canal e se você já é inscrito no nosso canal, o nosso muito obrigado. Pois bem, o caso Débora começa na noite do sábado, dia 29 de julho de 2023, aqui em Manaus, quando uma jovem chamada Débora da Silva Alves, grávida de 36 semanas, desapareceu após encontrar-se com o pai do seu bebê, um homem identificado como Gil Romero Machado Batista. Gil Romero era um vigilante de 41 anos, dono de um bar chamado Boteco do Romero, e mantinha um relacionamento com a Débora, enquanto era casado com Ana Júlia Azevedo Ribeiro, de 29 anos. Acontece que o Gil Romero não aceitava a gravidez, alegando que o bebê não era dele, mas ainda assim combinou de encontrar a Débora para, supostamente, ajudá-la financeiramente. A Débora, que morava no bairro Gilberto Mestrinho, e um pouco perto do boteco, avisou sua família sobre o encontro com o Gil, e aí no dia seguinte, sem notícias da jovem, a família ficou desesperada e iniciou a busca por ela. O irmão da Débora foi até o boteco do Romero, que ficava mais ou menos perto ali da casa deles, e buscou pelo Gil. Aí ele queria saber onde é que o Gil tinha levado a irmã dele, só que o Gil não respondia. Ana Júlia, a esposa do Gil, que ajudava o marido no boteco nos finais de semana, afirmou não saber o que estava acontecendo ali naquela confusão e pediu para o irmão da Débora contar para ela, pois ela, como esposa do Gil, queria saber o que estava acontecendo. O irmão da Débora então falou para ela que a irmã dele estava grávida do marido dela, e que o Gil tinha chamado a Débora na noite anterior para conversar e que ela havia desaparecido. Daí a Ana Júlia entra em choque com a traição e com aquela enxurrada de informações. O Gil nega tudo, diz não saber onde estava a Débora e aproveita para fugir e depois diz para Ana Júlia que precisava se ausentar porque tinha feito besteira. Após a revelação do desaparecimento, a família da Débora mobilizou-se para encontrá-la, acionando a imprensa e autoridades locais. Como disse, o Gil Romero tinha 41 anos, era casado há 14 anos com Ana Júlia, com quem não tinha filhos, mas a Ana Júlia era madrasta de 2 filhos de relacionamento anterior do Gil Romero. Inclusive, o filho de 22 anos do Gil Romero morava com eles, enquanto a filha de 15 anos morava com a mãe dela. E uma outra coisa pouco observada é a idade delas e o gosto peculiar do Gil Romero por menores de idade. A Débora tinha 18 anos e, portanto, quando engravidou, era menor de idade. E a Ana Júlia tinha 29 anos, sendo que estava casada com ele há 14 anos, ou seja, desde quando ela tinha 15 anos. Bom, e como falei pra vocês, o Gil Romero não queria o bebê da Débora, alegando inicialmente que não era o pai, e depois que isso poderia arruinar seu casamento. Além disso, Gil Romero havia pressionado a Débora a interromper a gravidez, e em tentativas anteriores chegou a lhe dar medicamentos que supostamente eram para aliviar as dores de estômago que ela estava sentindo, mas que na verdade tinham o objetivo de terminar a gestação. Débora, por outro lado, apaixonada por ele, nunca o denunciou, mesmo após episódios de violência. Um mês antes do seu desaparecimento, quando ela estava grávida de 7 meses, Gil Romero tentou atacá-la, mas ela conseguiu se defender com uma faca. Embora a situação tenha sido grave, Débora optou por não levar o caso à polícia, o que poderia ter mudado o desfecho trágico dessa história. E com o desaparecimento da Débora, a polícia iniciou a Operação Ela, em referência à deusa nórdica da morte e fertilidade. E logo que iniciou a Operação Ela, a polícia prendeu o gerente do Boteco do Romero, que era da propriedade do Gil Romero,
o homem identificado como José Nilson Azevedo da Silva, conhecido como Nego. O Nego foi preso e, em depoimento, confessou a participação no crime. Ele revelou que, na noite do desaparecimento, Gil Romero buscou a Débora e, ao voltar ao local de trabalho, ele já estava com o corpo sem vida da jovem no carro, com sinais de asfixia. O Nego contou ainda que, sob coerção do Gil Romero, ajudou a ocultar o corpo da Débora. Os dois colocaram o corpo em um tonel e tentaram incendiá-la, mas como a combustão foi insuficiente, usaram gasolina e álcool para finalizar a queima. Em seguida, o tonel foi jogado em uma área de mata nos fundos da usina onde Gil Romero trabalhava. Mais tarde, a polícia encontrou os restos mortais da Débora, confirmados pelo reconhecimento de sua família devido aos brincos e vestidos que usava. Aí, após a confirmação da morte, a família da Débora viveu o luto intenso. Durante o velório foi revelado que o bebê que a Débora carregava, Arthur Vinícius, não foi encontrado no corpo dela. Essa descoberta trouxe ainda mais dor à família, que começou a especular que o bebê poderia ter sido removido antes do falecimento da Débora. Júnior Alves, o pai da jovem, acreditava que algo ainda mais macabro poderia ter acontecido, e a mãe, Paula Cristina, pediu que, se o Gil fosse encontrado, ele revelasse o paradeiro do bebê e para ninguém fazer nada contra ele. E com o avançar das investigações, o Gil Romero tornou-se o principal suspeito, mas estava foragido. A polícia intensificou as buscas e, na segunda fase da operação Ela, foi descoberto que ele havia fugido para o interior do Pará. Em uma ação conjunta entre as polícias civis do Amazonas e do Pará, Gil Romero foi capturado na cidade de Curuá no dia 8 de agosto de 2023 e no dia seguinte ele foi transferido aqui para Manaus. E aí, ao ser transferido de volta para Manaus, o Gil prestou ali o depoimento dele, mas negou envolvimento direto na morte da Débora. Ele jogou a culpa toda para o José Nilson, alegando que se algo aconteceu com ela, foi por conta dele. E apesar de contraditórios depoimentos, ambos tinham alguns pontos em comum, e por isso as investigações continuaram para determinar exatamente o que havia acontecido com ela naquela noite. A polícia acabou descobrindo que, durante o período em que Gil Romero esteve na usina com a Débora, um inspetor chegou para verificar a fábrica. Gil Romero, preocupado com a situação, escondeu a Débora e o José Nilson em um galpão antes de acompanhar o inspetor em seu trabalho. O inspetor permaneceu na usina por cerca de 3 horas antes de ir embora. As versões dos dois homens apresentaram algumas contradições, principalmente em relação às ações de cada um. Ficou claro também que o Gil Romero pagou a quantia de R$500 ao José Nilson para que ele desse um corretivo na Débora, que na linguagem formal significa usar de violência para punir alguém. O Gil queria que essa medida fosse feita e era necessária porque a Débora ficava falando por aí que ele era o pai da criança. Depois de terminar a sua tarefa com o inspetor, Gil Romero teria voltado ao galpão e encontrado a Débora sem vida, afirmando que a culpa era do José Nilson, pois sua ordem era apenas para ele dar um corretivo. José Nilson, por outro lado, disse que quando Gil Romero chegou, Débora já estava sem vida e que recebeu a ordem de se livrar do corpo. Com a prisão do Gil Romero, ele foi levado para a audiência de custódia e, nesse momento, a justiça apenas verificou se os procedimentos legais da prisão estavam corretos e se ele havia sofrido alguma agressão. Durante a audiência, o Gil apresentou-se de forma confiante, destacando seus bons antecedentes como estudante de direito e empresário, como se estivesse em uma entrevista de emprego, tentando convencer a juíza de que não mereceria tal prisão preventiva. No entanto, sua argumentação não foi aceita e sua prisão foi mantida. E um pouco antes da audiência de custódia, o Gil Romero confessou o crime. E aí a Polícia Civil repassou o que seria a sequência trágica e perturbadora dos eventos, conforme a versão do Gil Romero. Ele relatou para a polícia que levou a Débora até a usina onde trabalhava como vigilante para discutir a paternidade do bebê que ela estava esperando. E dentro do seu carro, um Honda Civic, a conversa rapidamente se transformou em uma discussão, especialmente porque a Débora estava exigindo itens necessários para sua gravidez e para o bebê. Em um momento de raiva, Gil Romero a agrediu fisicamente, deixando-a desacordada. Nesse instante, ele chamou o Nego e, ao chegar, o Nego ficou alarmado ao perceber que a Débora estava grávida e questionou o Gil sobre o que estava acontecendo, já que a sua presença na usina era normalmente relacionada ao roubo de fios e cobres. Gil Romero, no entanto, confirmou a situação e juntos decidiram usar uma corda e fios para cometer o ato fatal, asfixiando a Débora. Após o crime, eles transportaram o corpo dela para um galpão, e aí nesse momento é a hora que chega ali um inspetor na usina, e o Nego ficou responsável por ficar com o corpo até que o inspetor fosse embora. E aí, após a saída do inspetor, o Gil Romero e o Nego discutiram como esconder o cadáver. Eles optaram por colocá-la em um tonel,
Mas ao tentarem, perceberam que o corpo dela não cabia, assim amputaram os pés dela para que conseguissem colocá-la dentro do tonel. Daí o Gil Romero, preocupado com as consequências caso a Débora fosse encontrada, decidiu tomar medidas mais drásticas. Pegou uma faca de pão e, descendo o barranco onde estava o corpo, abriu a barriga da Débora para retirar o bebê, que já estava sem vida. Ele colocou o bebê em um saco de estopa, junto com o resto de obras, e escondeu a sacola até o fim de seu turno. Depois, Gil colocou o saco no porta-malas do carro e foi até o porto da Ceasa, onde encontrou um catraieiro. Catraia, para quem é de fora, é um tipo de embarcação pequena que nem essa da imagem aí que está aparecendo. E catraieiro é o piloto dessa embarcação. Aí o Gil Romero pediu para ser levado para o outro lado do rio, no município do Careiro. E durante a travessia, próximo ao encontro das águas, Gil Romero jogou o saco na água, onde afundou devido ao peso. O catraieiro, surpreso, perguntou sobre o que ele havia feito ali, o que ele tinha jogado. E o Gil mentiu, dizendo que era apenas um entulho de obras. O catraieiro ficou desconfiado, mas não fez mais perguntas. Após descer no Careiro, Gil pegou outro barco de volta para Manaus e aí foi direto para sua casa como se nada tivesse acontecido. Um outro ponto levantado na internet é que no Boteco do Romero, as mesas que usavam para os clientes eram de tonéis idênticos aos que foram encontrados na usina, no caso, no que o corpo da Débora estava, levantando ali suspeitas de que ele poderia ter tido tudo premeditado, e inclusive eles terem levado o tonel para a fábrica, ao invés de terem pego o tonel aleatoriamente ali no local, como eles tinham dito. Bom, a polícia, ao confrontar as duas versões dos envolvidos, acabou por buscar a prisão preventiva de Ana Júlia, dada a dificuldade em localizá-la. Esse segundo depoimento do Gil Romero serviu como um ponto crucial para o encerramento do caso, revelando os detalhes sombrios do crime. Daí, no dia seguinte, a Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva da esposa do Gil Romero, a Ana Júlia, no dia 10 de agosto. Ela foi acusada de possível envolvimento no desaparecimento e morte da Débora, principalmente após fornecer informações contraditórias e tratar o caso com desdém durante seu primeiro depoimento à polícia. Só que aí a polícia, quando tentou contatá-la novamente após o corpo da Débora ter sido encontrado, a Ana Júlia havia desaparecido, tornando-se oficialmente foragida. Ela acabou se apresentando espontaneamente, junto com seu advogado, Dr. Wilson Benayon, na delegacia, onde negou o envolvimento no crime. A Ana Júlia foi solta no mesmo dia, após uma audiência de custódia, pois a polícia não encontrou provas concretas que confirmassem a sua participação no caso. E, segundo o delegado Ricardo Cunha, não havia evidências que ligassem diretamente ao crime, e ela parecia desconhecer os detalhes do ocorrido. E aí, durante esse período, surgiram diversas especulações nas redes sociais, incluindo a possibilidade da Ana Júlia ser uma mulher trans e estar envolvida em uma conspiração para roubar o bebê da Débora. Ana Júlia negou veementemente esses boatos e explicou que a escolha de não ter filhos naquele momento era puramente pessoal, pois ela estava focada em sua carreira e estudos. Ela também afirmou que, apesar da Débora ter sido namorada de seu irmão, as duas nunca foram próximas e que ela só descobriu sobre a gravidez e a traição do marido, Gil Romero, após o desaparecimento da Débora, quando o irmão da Débora falou para ela. A imprensa também questionou a Ana Júlia sobre seu conhecimento de José Nilson, um dos envolvidos no caso. Ela confirmou que o Nilson trabalhava no bar do seu marido, mas que não tinha contato direto com ele, uma vez que Nilson respondia diretamente a Gil Romero. No entanto, as dúvidas em torno da Ana Júlia começaram a crescer quando o Portal do Jota, de Itacoatiara, revelou imagens de câmera de segurança que contradiziam suas declarações. Nas imagens, Ana Júlia e Gil Romero foram vistos juntos em Itacoatiara, em um carro preto, no dia 2 de agosto, 3 dias após o desaparecimento de Débora. Esse registro contradizia o depoimento de Ana Júlia, que alegava não ter visto Gil Romero desde o dia 30 de julho e não ter saído de Manaus. Além disso, as imagens mostravam também a Ana Júlia carregando uma sacola branca que poderia, de acordo com as especulações, conter o bebê Arthur. A possível ligação entre a sacola e o bebê Arthur fez com que a versão de Gil Romero, que alegava ter jogado o bebê no rio, fosse colocada em dúvida. A família da Débora nunca acreditou nessa versão e continuou buscando por respostas sobre o paradeiro do bebê, mesmo após o encerramento oficial do inquérito policial, que se concentrou apenas no desaparecimento e na brutalidade contra Débora. E aí acontece que no dia dos finados, quase 100 dias após a morte da Débora, sua família levou flores em seu túmulo e depois fez uma homenagem no local onde seu corpo foi encontrado. Durante a visita, encontraram fragmentos ósseos do que parecia ser de um bebê,
levantando a possibilidade que aqueles restos mortais fossem de Arthur. A polícia foi acionada e a ossada foi recolhida para análise. Enquanto isso, em 7 de novembro, uma semana depois, ocorreu a audiência de instrução do caso, onde foram ouvidas testemunhas e feitas acariações entre os envolvidos. A defesa do Gil Romero tentou adiar a audiência, alegando falta de preparação, mas o juiz James Oliveira dos Santos não acatou o pedido e o processo seguiu. Durante os depoimentos, a mãe da Débora e uma amiga dela prestaram testemunhos emocionantes, reforçando que a família nunca acreditou na versão do Gil Romero sobre o destino do bebê Arthur. O ponto culminante dessa etapa do caso foi o resultado do DNA dos ossos encontrados. A confirmação da identidade de ossos poderia trazer novas revelações e possivelmente um reviravolta na investigação, colocando mais pressão sobre Gil Romero e questionando o verdadeiro papel da Ana Júlia no ocorrido. Aí, após uma longa espera de mais de um mês, em 14 de dezembro, o Instituto Médico Legal informou à família que os restos encontrados eram de fato do bebê, confirmando o que os parentes acreditavam desde o início. Esse momento foi carregado de emoções, com a família realizando ali um velório simbólico para o pequeno Arthur, encerrando também uma parte importante do luto que viviam. E como eu disse para vocês, o processo deste caso está bastante demorado. Para se ter ideia, apesar da audiência de instrução ter ocorrido em 7 de novembro do ano passado, somente em 14 de maio deste ano, o juiz Fábio Lopes Alfaia, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, decidiu que Gil Romero e José Nilson irão à júri popular. Eles foram acusados de duplo homicídio qualificado, triplamente agravado por motivo torpe, ou seja, os crimes foram cometidos por razões desprezíveis, asfixia, que foi um dos métodos utilizados no crime, recursos que impossibilitou a defesa da vítima, Débora não teve chance de se proteger, feminicídio cruel, cometido em razão do gênero, o que aumenta a gravidade, e além disso, Gil Romero e José Nilson também enfrentam acusações por aborto provocado por terceiro, ocultação de cadáver e associação criminosa. E essa combinação de crimes os coloca diante da possibilidade de uma sentença que pode chegar a 40 anos de prisão. Caso sejam condenados no julgamento que ainda não tem data marcada, até porque, como eu disse para vocês, o caso está andando extremamente lento. Ao menos, a prisão preventiva de ambos está mantida. Vale lembrar que Gil Romero e José Nilson estão presos desde que foram capturados em agosto de 2023, logo após o crime. O caso Débora se tornou um exemplo de como os processos criminais podem se prolongar na justiça, gerando angústias para as famílias que buscam por justiça. E em julho deste ano, em julho de 2024, quando o crime completou um ano, a família da Débora e do Arthur realizaram um ato público no calçadão da Praia da Ponta Negra, em Manaus, pedindo celeridade no julgamento dos acusados. O protesto, pacífico e carregado de emoção, deixou claro o desejo da família de que a justiça seja feita. Eles não buscam vingança, mas sim o fechamento de um ciclo doloroso com a condenação daqueles que tiraram a vida de Débora e seu filho. A Paula Cristina, a mãe da Débora, em toda oportunidade, descreve o imenso vazio deixado pela filha. Segundo ela, a Débora era o raio de luz da casa, sempre alegre e capaz de contagiar todos à sua volta. A mãe revelou que o quarto que a Débora preparava para o bebê Arthur ainda está intacto, cheio de pertences que a jovem havia adquirido com tanto carinho. A tristeza profunda é acompanhada de uma determinação firme em continuar lutando por justiça. Paula também falou sobre como, apesar de tudo, não nutre os sentimentos de ódio em seu coração. Ela deseja que a justiça siga seu curso natural e que a memória da sua filha seja honrada de forma digna. A pressão para que o julgamento do Gil Romero e do José Nilson aconteça logo continua forte. O ato público de julho, que eu falei para vocês, foi apenas uma de muitas manifestações realizadas pela família e pelos amigos da Débora e do Arthur ao longo desse último ano. E esse foi o vídeo, espero ter conseguido contar para vocês como foi esse caso Débora e em que ponto está. Como dito, neste vídeo é um caso extremamente forte, produzido aqui em Manaus e que arrasta-se lentamente. E gostaria de expressar aqui os nossos sentimentos à família e aos amigos da Débora e do Arthur e dizer que a gente ficará acompanhando o caso de perto para que ele ande, para que Gil Romero e Nego sejam logo julgados. E conforme tem atualização sobre esse caso, podem ter certeza que traremos aqui para vocês no canal também. E se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil, deixe o like, comente o que você acha disso tudo, se inscreva no nosso canal e quando se inscrever, não se esqueça de ativar a campanha, porque assim, quando a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!